Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, agora Ele bate a porta, né? Nós temos que deixar. Liturgia de 5 de novembro de 2021, sexta-feira, 31ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada. Não me abandonei jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículo 22. Oração do dia, rezemos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos do 14 ao 21. Irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito de que tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por essa graça eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado, para não acontecer de eu construir sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca fora anunciado, verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 98, versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 2º B. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Aclamação ao Santo Evangelho com um texto de João, primeira epístola, capítulo 2, versículo 5.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 1º ao 8º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, vamos à reflexão. Eu gosto sempre de passar duas reflexões. Vamos ver se eu consigo, antes do Antônio Carlos Santini, uma reflexão aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Então vamos passar para vocês essa primeira do livro Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus. Um administrador desonesto que age com esperteza. Vocês viram o Evangelho? O administrador desonesto que age com esperteza. Sua desonestidade está no fato de esbanjar os bens do patrão, atitude de injustiça, e não propriamente na relação das dívidas, na redução das dívidas, melhor dizendo. Ele reduziu as dívidas dos devedores. Então, a desonestidade está mais no fato de esbanjar os bens do patrão. Tratava-se de uma comissão que lhe cabia por direito e que ele poderia usar como bem entendia. O que se elogia em todo caso não é a desonestidade sempre abominável. O que se quer destacar é a sagacidade do administrador em vista de não ficar na rua quando fosse despedido. Jesus adverte que os maus filhos deste mundo são mais espertos no trato com a sua gente do que os filhos da luz. Uma parábola chocante, capaz de mexer com o brio de todo cristão. Dado que somos filhos da luz, precisamos administrar o tempo e os bens deste mundo na justa medida, conforme os valores do reino. Pois é, uma reflexão, daqui a pouco vamos ter a do Antônio Carlos Santini também. Porque quanto mais reflexões, melhor para compreendermos o que Deus nos fala. Às vezes as palavras de Deus não são fáceis de entender por todo mundo. Por isso é preciso reflexões de
pessoas que estudam mais profundamente as Sagradas Escrituras. Temos uma outra aqui, do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. Jesus nos sugere a partilha dos bens que possuímos com aqueles dos nossos irmãos que precisam, e não os acumular egoisticamente. Por instinto, não queremos que ninguém toque no que é nosso, e se alguém não nos devolver o que lhe emprestamos, passamos a considerá-lo como se fosse um inimigo. O conselho que nosso mestre nos dá é o do desprendimento das coisas terrenas, pois nada levaremos conosco quando morrermos. Bem, eu só estou achando aqui que essa reflexão não tem nada a ver com o texto, me desculpem. Mas foi assim que o responsável aqui pelo livro Palavra e Vida fez. Vamos lá. Vamos a do Antônio Carlos Santini, então. Ele é mais explícito. Às vezes... Bem, vamos lá. Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Esbanjar os bens, Lucas 16, versículos do 1º ao 8º. Foi esta acusação que levou o gerente a ser demitido pelo proprietário das terras. Esbanjar os bens. Realmente isto não se faz. Quando o dono das terras admite um gerente, inicia uma relação de mútua confiança. Por um lado, o senhor das propriedades espera por algum retorno e confia que a atuação do gerente levará a terra a produzir o ouro do trigo e o sangue vivo das videiras. Por outra parte, o gerente merece o salário combinado e talvez uma participação nos lucros de seu patrão. Sei que não estou no foco da parábola contada por Jesus e registrada por São Lucas, que era bem outro. Para tomar posse das coisas de Deus, os filhos da luz deveriam dedicar a mesma astúcia e o mesmo empenho que os filhos do mundo dedicam às posses materiais. Esta era a lição central que o mestre nos passava. Mas vou prosseguir no rumo inicial. Não se pode impunemente esbanjar os bens que nos foram confiados. E isto inclui, por certo, os dons da criação. Em sua recente encíclica sobre as questões ambientais, que tem como título as palavras de um poema de Francisco de Assis, Laudato Si, o Papa, do mesmo nome, escreve: esta irmã, nossa casa comum, planeta Terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto, conforme Romanos capítulo 8, versículo 22. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Laudato Si. Parágrafo 2º, acredito eu, ou capítulo 2º. Estas palavras do Papa nos ajudam a tomar consciência de que estamos imersos em um processo iniciado já na Idade Média e que podemos chamar de expansão capitalista. Movidos pelo lucro, os homens consideram os dons do Criador, o proprietário, o dono, o patrão, como reles matéria-prima, logo transformada em mercadoria. Uma sociedade mercantil tende a cometer esta degradação dos dons divinos e nada mais que matérias, substâncias e objetos para comprar, vender e acumular. Na prática, esta realidade faz de nós sérios devedores.
estamos sujeitos a uma grave cobrança. Presta contas de tua administração. Lucas 16, versículo 2. Não seria a hora de convocar os outros devedores a realizar uma boa partilha de tudo o que acumulamos indevidamente? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Abres a mão, Senhor, e todos se saciam de bens. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade, livremente, os textos e imagens dos meus endereços eletrônicos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Usem para salvar almas, ou pelo menos tentar salvar. 5 de novembro é dia de São Zacarias e Santa Isabel. Embora os nomes destes santos não estejam presentes no calendário litúrgico da Igreja, há muitos séculos a tradição cristã consagrou este dia à veneração da memória de São Zacarias e Santa Isabel, pais de São João Batista. Encontramos a sua história narrada no magnífico Evangelho de São Lucas, onde ele descreveu que havia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. A sua mulher pertencia à descendência de Arão e se chamava Isabel. Eles viviam na aldeia de Ain Carim e tinham parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. Foram escolhidos por Deus por sua fé inabalável, pureza de coração e o grande amor que dedicavam ao próximo. Zacarias e Isabel eram um casal de idosos e, infelizmente, Isabel era estéril. Mas foi por sua esterilidade que ela se tornou uma grande personagem feminina na história religiosa do povo de Deus. O anjo do Senhor apareceu ao velho sacerdote Zacarias no templo e lhe disse que sua mulher Isabel teria um filho que levaria o nome de João. Zacarias inicialmente se manteve incrédulo e, para que pudesse crer, precisou de um sinal. Ele ficou mudo até que João veio à luz do mundo. Conta-nos o Evangelho que Maria esteve com Isabel, auxiliando-a durante sua gravidez. Após o nascimento de João, Zacarias e Isabel se recolheram à sombra da fama do filho, como convém aos que sabem ser o instrumento do Criador. Com humildade se alegraram e se satisfizeram com a santidade da missão dada ao filho, sendo fiéis a Deus até a morte. Oração. Vamos fazer uma oração. Que Deus conceda aos pais de família imitar Zacarias e Isabel, levando-os a viver uma vida santa, sendo justos diante do Senhor e observando com exatidão seus mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, se for para o seu bem, Ele fará aquilo que você pede. Se não for para o seu bem, nem adianta pedir. E agora do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo Maranatá, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos. E o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará. Não sabemos data, não sabemos hora, mas Ele voltará. Temos que estar preparados, porque pode ser qualquer dia, qualquer hora. E essa preparação é com o arrependimento de nossos pecados. Isso é humildade. Saber que nós somos pó e ao pó voltaremos. Somos pecadores. Então arrependa-se, se você quiser, a vida eterna, onde viveremos semelhantes a anjos para sempre.